Nesta semana, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, disse que o desempenho econômico do Brasil tem sido melhor do que o esperado, em parte devido à resposta enérgica das autoridades à medida que a economia emerge da desaceleração causada pela pandemia. A previsão do fundo para o crescimento econômico da maior economia da América Latina é de expansão de 5,3% do PIB em 2021, inalterada em relação à estimativa de julho. Disse o fundo, aspas, a incerteza em torno das perspectivas é excepcionalmente alta, mas os riscos para o crescimento são vistos como amplamente equilibrados, fecho aspas. José Maria Trindade, começo com você, Zé. Suas impressões aí sobre essas declarações do FMI, animadoras, né, em relação à economia brasileira, né, Zé? É preciso dizer que o FMI não falou isso porque achou ou porque olhou de longe, não. São informações, primeiro, dos fundamentos da economia, né? O cuidado do Banco Central independente, né, em definir a nova taxa de juros, que é um mecanismo bom para reduzir a inflação, que é a grande ameaça imediata do governo, que é a inflação. Essa inflação, ela ficou muito alta porque falta produtos no mercado, né? Ninguém consegue, por exemplo, comprar um carro e sair com ele da concessionária como antigamente. É preciso entrar numa fila e alguns veículos têm filas grandes, porque falta componentes, falta chips, enfim, faltam produtos. E aí o preço sobe. O preço do carro usado está nas alturas, porque falta no mercado carros. Por outro lado também, a economia brasileira reagiu de uma forma muito rápida. A gente vê, por exemplo, o consumo de papel para embalagens, o que significa aumento de produção, quer dizer, credibilidade na produção e isso, a massa salarial aumenta e acaba movimentando a economia. Então, são esses fundamentos da economia que o FMI se baseia exatamente para dizer que é possível, sim, crescer num pós-pandemia tão difícil e tão cruel, porque fecharam o mundo e o Brasil não foi diferente. Governadores e prefeitos fizeram uma ação devastadora na economia, que é parar. E a economia é uma roda muito grande, é uma engrenagem que é fácil de parar, mas para ela retomar a atividade, retomar a normalidade, leva tempo e é muito complicado. Eu, particularmente, Vitor, acredito que esta retomada da engrenagem, alguns dentes ficarão de fora, alguns quebraram para sempre. Você, Augusto? Olha, previsões sobre a economia no Brasil, todas, não por acaso, todas aparecem erradas e são corrigidas depois para melhor, né? Para melhor. Se você ler os jornais aí da imprensa velha, tudo vai mal. A turma do despiorou, né? Despiora. As previsões, eu vou cantar vou cantar um número aqui, vou fazer uma previsão que é sempre perigosa, mas eu aposto nela. Todos os cálculos feitos pelos jornais sobre o PIB, por exemplo, brasileiro, comportamento do PIB nos próximos semestres, estão erradas. Para baixo. Eles erram para baixo deliberadamente. Vão ser melhores do que se prevê, do que eles preveem, porque a economia brasileira é muito robusta. É muito robusta. Quando acontece, por exemplo, uma quebra de safra, como o feijão esse ano foi prejudicado pelo tempo, né? Pelas mudanças que houve, pelo frio intenso, os jornais destacam esse ponto. Feijão subiu, o preço subiu, tá? E isso, claro, tem um impacto sobre a inflação. Se você se você examina com honestidade, tá, e conhecimento de causa, o comportamento de cada um desses produtos, você chega à conclusão óbvia de que, de novo, o agronegócio fez bonito e ajudou o Brasil a superar a crise. A indústria está se comportando melhor do que o previsto, o comércio já voltou aos níveis anteriores à pandemia e agora eles estão apostando num comportamento ruim do agronegócio, vão quebrar a cara outra vez. Diga, Ana.
Eu ia tocar nesse ponto que o Augusto trouxe, né? O nosso agronegócio aí sendo não apenas uma das partes mais importantes da nossa engrenagem, mas ele vem aparecendo aí no cenário geopolítico também, né? China, Brasil, Estados Unidos, empurrando o Brasil aí como um peão importante, né? Nesse tabuleiro todo aí. Afinal de contas, bons exércitos, eles não param em pé de barriga vazia, né, Augusto? É isso aí. E o Brasil tem dedicado grande parte aí, né, principalmente agora com o governo do presidente Jair Bolsonaro, de mostrar para o mundo que as falácias, né, que a gente volta a comentar, né, sobre o discurso do presidente Bolsonaro na ONU, desmentindo essas falácias de Amazônia, queimando, desmatamento e também, né, do agronegócio. Interessante que nossos competidores, principalmente os Estados Unidos também, né, que tem um agronegócio muito bem estabelecido. Muitos disseram que com a saída do presidente Donald Trump e a entrada do presidente Joe Biden, que ideologicamente bateria de frente com o Brasil, e não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo uma aliança comercial muito forte do agronegócio entre brasileiros e norte-americanos, e o FMI, lógico que ele está vendo isso tudo aí, não pensa com o fígado. Então, a gente pode ter certeza que o agronegócio vai continuar empurrando o Brasil como um player muito importante no tabuleiro econômico, né, mundial, mas geopolítico também. Fiuza. É o reconhecimento de uma boa gestão. Ponto. É o reconhecimento de uma boa gestão numa situação de imensa adversidade. Não é isso? É isso. Qual é o problema? Qual é a dor? Eu não estou nem mais, Vitor, me referindo aos plantonistas aí da Chorumela, não. Eu estou me referindo à parte dos agentes econômicos, parte aí dos liberais. Estão com cara de nojo, estão chateados, estão macambúzios, estão dizendo que assim não dá. Assim não dá o quê? Está aí, uma gestão dificílima de se fazer numa tempestade perfeita. O presidente do Banco Central sendo eleito pelo grupo Financial Times no ano passado o melhor presidente do Banco Central do mundo, pegando, inclusive, em parte o que nem é da sua jurisdição, né? Ele capitalizou isso porque faz parte da equipe, justamente deste socorro que foi planejado e que chegou à ponta, chegou às pessoas, uma população que morreria de fome e afunda, sim, a economia também junto. Ao socorro às empresas, aos mecanismos especiais de oxigenação de empresas que seriam mais devastadas ainda do que já foram por essa política irresponsável de governadores em cumplicidade com o Supremo Tribunal Federal. É uma boa gestão. O que dói em vocês reconhecer isso? O que vocês têm que ficar aí tacando pedrinha, passar a vida inteira nessa? Tacando pedrinha. Aí vem um vazamento de que o Paulo Guedes estaria insatisfeito. Vocês são satisfeitos crônicos, né? Eu lembro, antes de começar a pandemia, de ler uma notícia na BBC, especulação sobre sucessão de Paulo Guedes. Gente, eu vou te contar, isso é o quê? Espírito de porco? Então você tem uma agenda de reformas, de lei de liberdade econômica, de desburocratização, que isso nem é o bolsonarismo, não. O próprio presidente Bolsonaro, com humildade, assumiu. Eu nunca tive essas diretrizes, eu aprendi sobre isso e resolvi apostar. Foi lá, montou a equipe. O Brasil tem técnicos capazes desse tipo de gestão altamente qualificada. Qual é o problema? Você tem que jogar isso fora em nome de uma caricatura, em nome de um mau humor calculado? Ora, nós estamos vindo dessa tentativa de desintoxicação. O período do Temer também já trouxe isso. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, no período Temer, também foi muito bem sucedido. O risco baixou. Vocês são contra isso? Vocês são contra pessoas que saibam fazer conta lá
Vocês preferem aqueles aprendizes de feiticeiro? Então é isso. É um atestado de que a gente ainda tem, né, possibilidade de trabalho sério no meio desta tempestade perfeita, apesar do mau humor daqueles que deveriam estar apoiando. Oi, Augusto. Olha, sempre aparecem aqui no chat os que são devotos de ladrões, né? E tem uma frase que diz uma verdade antiga: o ódio é mais fiel que o amor, né? Então, eles não conseguem ficar longe da gente. Então, vou homenageá-los com alguém que fez um resumo do que disse o Jair Bolsonaro na ONU, e são coisas que ninguém destacou. Para os jornais, ele foi uma vergonha para o Brasil, então tá lá. Coisas que ele disse: a Amazônia é nossa. Nós preservamos mais do que todos. 2/3 da vegetação nativa e 84% da floresta amazônica estão intactos. Índios brasileiros têm mais terras do que os alemães e franceses juntos. O Brasil alimenta o mundo. Repudiamos o terrorismo, repudiamos o comunismo. Vacina é para quem quer. Não ao passaporte sanitário. Liberdade não tem preço. Vacinamos quase 90% dos brasileiros e 80% dos índios. Daremos vistos aos cristãos, às mulheres, às crianças e aos juízes afegãos. Foram investidos 100 bilhões em novos investimentos, foram aplicados 100 bilhões de dólares. 34 leilões foram realizados. Exemplo em geração de energia, 83% de fontes renováveis. Auxílio emergencial em 2020 para 68 milhões de pessoas. 1.800.000 novos empregos. Vai crescer 5,2% em 2021 e é o terceiro país do mundo que mais vacinou. Pronto. Vocês leram isso nos jornais? Nem lerão.